Bom, então agradecer a todo mundo que está aqui no nosso terceiro encontro, agradecer principalmente a professora Carol Salles, professora aqui da graduação, que se dispôs a vir falar com a gente. Ela que é formada na Universidade Federal de Uberlândia, fez residência médica e ginecologia e obstetrícia com especialização em reprodução humana no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, fez mestrado e doutorado em tocoginecologia, aqui pela USP de Ribeirão também, é livre docente daqui da faculdade, e fez pós-doutorado em contracepção, no Population Council, em Nova York. E atualmente ela é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui pela FMRP USP. Então é uma honra ter você aqui conosco para falar de um tema que é extremamente importante. E agradecer ao Box também, o nosso professor orientador. E todo mundo ali, que todo mundo está aqui. Acho que podemos dar início. Pode ficar à vontade, professora. Bom, boa noite a todos e todas que estão que vai ficar com a gente agora nessa sexta-noite. É um prazer poder estar falando com a Liga, num tema que, na verdade, eu fui desafiada, né? A Dani, eu acho que deve estar aqui no meio, a turma dela, na verdade, tá, Dani? Isso, já vi. Então, um dia ela era quarto ano e estava numa reunião, ela falou, estava um grupo de professores da ginecologia, que a gente tinha uma abordagem muito heteronormativa e que, na verdade, a ginecologia deveria ter algo dedicado para a mulher que faz sexo com mulher. Naquela hora eu pensei em todos os protocolos que eu sabia e pensei, mas é tudo igual, né? Não precisa ter alguma coisa dedicada. Aí ela falou, eu falei assim, mas deixa eu estudar, deixa eu ver, deixa eu pensar. E quando eu fui estudando, e eu pensei que, aí eu falei, não, no próximo ano eu vou ter que regravar a aula, eu incluo, pensei, vai ser uns 2, 3 slides. Quando eu fui fazer a aula, deu tipo, uma aula inteira só sobre o capítulo e eu não conseguia quase que terminar, que eu sempre queria pôr um detalhe a mais, mostrando que, na verdade, talvez o que eu achasse, realmente, vocês vão ver que os exames que a gente tem que fazer na mulher que tem sexo com mulher no contexto cis, são iguais, mas existe uma série de orientações que precisam ser faladas, que se a gente não trouxer esse assunto, elas vão continuar não sendo faladas, né? E apesar de não ser o meu lugar de fala, mas se todos nós, independente de orientação, comportamento, identidade, qualquer coisa, não falarmos um para os outros, eu só falar naquilo que me interessa, nunca vai mudar o ambiente que eu trabalho, né? Então, se eu quero mudar o linguajar e o comportamento do meu departamento, dos alunos que eu vou formar, dos médicos que vão estar no mercado de trabalho, eu tenho que começar a olhar para quem não é olhado pela nossa especialidade. E a nossa especialidade, ela vem para cuidar da mulher, mas ela exclui, às vezes, a mulher que faz sexo com outra mulher, né? Não exclui propositalmente, mas às vezes exclui, inclusive porque não esse assunto, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de que as pessoas que estão na linha de frente não sofrem com o problema, né? Então, foi preciso que alguém mais jovem mostrasse isso. Então, eu agradeço, é uma gratidão que eu vou ter eterna com a Dani e com o grupo, porque através dela eu vi o quanto que, na verdade, a gente podia fazer algo que não estávamos fazendo e podíamos formar gerações melhores do que as gerações anteriores. Bom, gente, então eu vou pôr a aula aqui, deixa eu compartilhar, peraí. Então, vai ser uma aula com um tom de cuidados. Os cuidados envolvem desde orientação, exame físico, e é muito importante a gente conhecer. Mesmo quem não é da área médica, não é da área da saúde, precisa saber para saber se não está sendo submetido a de mais ou de menos, né? Então, hoje vai ser isso, cuidando da mulher que faz sexo com mulher no contexto cis, né? Então, aqui, o que não está contemplado, desculpa, na aula de hoje? A gente não vai estar falando do homem
trans, né? Que seria uma outra abordagem, apesar de vários exames ser o mesmo, mas lembra, a orientação sempre acrescenta alguma coisa. Então, vamos lá. Então, essa aula ela é baseada em 3 documentos. O primeiro, o Colégio Americano de Ginecologia, onde ele faz um documento em 2012, falando sobre mulheres que não são adequadamente servidas dos cuidados de saúde pelos ginecologistas, incluindo aí o cuidado de saúde para as mulheres lésbicas e bissexuais. Tem um documento de 2017, né, da FEBRASO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e, mais recentemente, que eu falei que eu fiquei decepcionada, em 2018, veio um documento, só um pouquinho, será que é alguma coisa aqui? Não, só estava vendo se, na verdade, não era o meu computador. Veio um documento do cuidado clínico para mulheres lésbicas e bissexuais, voltado para o ginecologista, o que ele tinha que pensar na prática dele, né? E aí, um ponto-chave que me chamou a atenção, e isso foi ficando cada vez mais claro, é que, assim, as mulheres lésbicas e as bissexuais, elas vão tornando invisíveis no serviço de saúde pela crença de que todas as mulheres são heterossexuais. E essa crença, gente, existe. Quem é do meio médico e quem é paciente e não se declara heterossexual, sentiu na pele isso. Porque vocês vão ver exemplos da forma que a gente conversa com as mulheres, que deixa isso claro, como nossa linguagem é heteronormativa, né? E isso acaba sendo uma barreira para muitas mulheres. Então, existem uns relatos, e eu vou falar outros, né? Esse aqui saiu no Caderno de Saúde Pública, então essa é de uma mulher lésbica, então ela falando, eles não te abordam assim, qual a sua opção sexual, que na verdade não é opção, né, gente? Eles te abordam assim, qual o método anticonceptivo que você usa? Ou, você usa camisinha? Não. Você usa anticoncepcional? Não. Então, o que você usa? Eles já partem do pressuposto que você é hétero. Aí você fala que não usa porque é homossexual. Aí a fisionomia muda. Ah, tá. Aí abaixa a cabeça. Eles não perguntam se tem penetração anal, não perguntam nada. Eu acho que isso é falta de informação do profissional. E eles se sentem constrangidos. Então, na verdade, quando eu li isso, eu lembrei que eu tinha tido um comportamento quando eu era R3, exatamente assim. Quase que eu liguei para a pessoa e perguntei se não era eu, né? Mas não era, porque o desfecho era outro. Mas a gente, às vezes, por falta de formação, a gente não sabe como lidar de uma forma neutra que permitiria que as pessoas sentissem mais a vontade de se colocarem nas consultas ginecológicas. E aí, como a gente vai falar de cuidado, né? A gente vai ter que falar o que muda na hora de eu colher uma história médica, de um exame físico, o que muda na hora de eu pedir exames e o que muda na hora que eu vou orientar essa mulher. Então, de história clínica, então, assim, nada muda. Eu não tenho que fazer nada diferente por conta da orientação da pessoa que eu estou vendo. Basta a gente saber que, na verdade, 1,3% das mulheres se identificam como lésbicas, 5,5% como bissexuais, em dados americanos, e nem sempre ela vai revelar a orientação sexual a sua orientação sexual, e o profissional de saúde ele tem que ter uma postura aberta para favorecer essa revelação. Se, na verdade, é uma pessoa fechada, preconceituosa, que julga, obviamente não vai ter espaço para esse tipo de conversa, né? E aqui, olha para vocês verem, agora a gente vai falar de um país de primeiro mundo. Na Alemanha, só 5,2% das lésbicas foram perguntadas sobre orientação sexual. E lembrar que quando eu vou usar um termo, eu só posso usar depois que a pessoa se auto-identificar. Porque às vezes eu falo que ela é lésbica, mas ela não se enxerga assim, né? Então, na verdade, a gente vai usar qualquer termo se a pessoa se identifica assim. Se ela fala, olha, eu tenho uma parceira, fulano de tal, você não é você que tem que falar os termos se ela não se auto-intitula. Então, mas é muito importante nós perguntarmos sobre a prática sexual.
E quando a gente chegar na questão de prática sexual, vocês vão ver como, na verdade, a gente já rotula a pessoa. Se ela é lésbica, na verdade, ela tem relação assim, assim, assado. E aí a gente anula situações, por exemplo, de prática de relação sexual anal. E que se a pessoa tem com frequência, a depender, a gente às vezes vai precisar pensar, caso não use preservativo, em oferecer PrEP, que é a prevenção profilaxia pré-exposição. Né? Então, existem coisas que mudam a orientação, mas se eu não sei, não tem como eu acrescentar isso na minha orientação. É claro que nem tudo você vai saber num primeiro momento, nem tudo a pessoa vai abrir de uma vez. Ela vai ver se ela tem abertura para esse tipo de comentário, ou se não. Então, às vezes, existe uma construção, né? Uma construção da confiança que vai depender muito da sua postura frente àquela pessoa que você está atendendo. E aqui, é claro, a gente não vai ler isso nessas letras minúsculas, mas dentro desse documento da Febrasgo, que é aberto, gente, eu acho muito interessante que ele começa a falar para o ginecologista, porque às vezes você fala assim para a pessoa, olha, você tem namorado? Pronto, eu já falei que ela só pode ter um parceiro masculino, né? Então, se ela tiver outro, ela já fica com medo de falar alguma coisa. Então, ele coloca que o médico, né, ginecologista obstetra, ou médico de família, no contexto de atendimento da mulher, ele precisa perguntar se ela vive com alguém, se ela tem uma parceria, então você não está falando se é homem, mulher ou se é os dois. Você pode falar, você tem namorado ou namorada, então você está dando as duas opções. Né? Então, não restringir. O simples fato de você falar se ela tem, já declarar que ela deve ser heterossexual, você já restringe que talvez ela abra com você. E é muito importante que você converse sobre as práticas sexuais, porque, na verdade, isso faz diferença. A mulher que tem sexo com mulher, e ela declara que a orientação sexual dela ela é homossexual, mas, às vezes, ela tem como comportamento sexual sexo eventual com homem. E eu preciso saber disso. Por quê? Isso muda tanto a exposição dela a algumas DSTs, quanto ela corre risco de gravidez. Então, na verdade, é importante eu saber qual é a prática sexual, porque isso, às vezes, muda algumas coisas do cuidado, né? Outra coisa importante é que, por exemplo, quando eu vou fazer um Papa Nicolau na mulher, se ela já teve relação com o homem, aquele aparelhinho que a gente coloca na vagina que chama espéculo, isso pode me ajudar a escolher o tamanho, se ela já teve relação com o homem. Se ela nunca teve, ou nunca teve penetração, eu já vou ter outra abordagem, né? Então, na verdade, a gente precisa ter uma linguagem neutra e não preconceituosa, nem de julgamento, para que a gente colete as informações necessárias. Isso aqui não é a pessoa ser xereta, nem a pessoa querer saber detalhe da vida do outro, mas para que ela tenha uma abordagem mais holística sobre as necessidades da mulher. Outro ponto importante é a questão de método contraceptivo, né, gente? Então, muitas vezes, a mulher se autodeclara lésbica, mas aí ela fica com vergonha de pedir um contraceptivo para o médico, né, que está atendendo. Por quê? Porque às vezes o médico fala, mas por que você quer anticoncepcional? Você não tem chance de engravidar. Quem vai dizer? Entendeu? Então, é muito importante você perguntar, você precisa de anticoncepção? E a gente vai falar em contextos. Porque se ela eventualmente tem sexo com homem, mais vale ela usar, né? Do que, às vezes, ela se expor a acontecer uma gravidez indesejada e não planejada, e, às vezes, isso destrói o relacionamento, às vezes, atrapalha a vida dela sobremaneira, e, às vezes, ela podia ter resolvido isso de uma maneira muito simples, recebendo um cuidado contraceptivo. Outros pontos, nós vamos ver lá para frente, é que às vezes ela precisa, por exemplo, ela tem, por exemplo, algum sintoma, como cólica, tensão pré-menstrual, e que ela vai precisar, às vezes, do anticoncepcional para resolver esses problemas, e às vezes ela fica acuada, ou o ginecologista nega,
porque fala que ela não tem, né, necessidade desse tipo de cuidado. Bom, e aqui, é claro que não sou eu a melhor pessoa para discutir, né, esse ponto, mas o que eu trouxe, as práticas sexuais mais comuns em mulheres que fazem sexo com mulher, é porque são todas, de qualquer pessoa que tem relação sexual. Claro que os asteriscos são as práticas mais frequentes, mas a gente tem todo tipo de prática sexual, como qualquer pessoa que faz relação sexual. Então, não é porque é uma mulher que faz sexo com mulher que eu posso excluir que não existe penetração anal. E aí, eu, às vezes, deixo de dar uma informação que, às vezes, vai ser muito importante. Então, eu quero que todos abram a cabeça que, quando duas pessoas têm, estão tendo relação sexual, tudo ali é permitido e nem sempre a orientação sexual vai fazer com que ela exclua uma outra prática da sua vida, né? Então, claro, às vezes existem preferências, mas a gente não pode, de cara, excluir que exista uma ou outra prática pela simples orientação sexual declarada. Até porque, gente, orientação sexual, que é a pessoa que a gente sente atração sexual. Então, vamos supor, eu sinto atração por homem, outra, eu sinto por homem e por mulher, outra, só por mulher. Isso é uma coisa. O comportamento sexual, quer dizer, com quem que eu tenho a relação sexual, pode ser outra. Às vezes eu me declaro uma mulher, eu me declaro heterossexual, mas eventualmente eu posso ter relações com mulher. Isso quer dizer, o comportamento sexual não necessariamente segue rigidamente o que ela declarou de orientação sexual. Bom, então, vamos começar então com cuidado. A gente falou que a história não muda, mas eu tenho que estar alerta para ter uma linguagem neutra, eu tenho que estar alerta para fazer perguntas que deixam a mulher à vontade, eu tenho que estar alerta porque, na verdade, isso me ajuda depois nas orientações. Então, quando eu vou examinar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente só porque ela tem sexo com mulher? Não. As orientações de exame físico são exatamente as mesmas. O exame pélvico, gente, o que é o exame pélvico para quem não é da área da saúde? É aquele exame ginecológico da gente passar, olhar externamente a genitália, depois eu passo um aparelhinho que chama espéculo, olho lá dentro se tem alguma coisa e depois faço o exame de toque. É ótimo que todas as mulheres, independente da orientação, estejam me ouvindo, porque todas as mulheres têm que saber que o exame pélvico não tem benefício, tá? Se a mulher está sem sintoma, né? Então, a gente só faz ele quando eu vou colher Papa Nicolau. Ficar examinando a mulher que não está sentindo nada só por examinar, não traz benefício. Então, você que não gosta desse exame, não precisa ser submetida a ele se não for para colher o seu exame de Papa Nicolau. Bom, então, como o exame físico, para qualquer mulher que não sinta nada, não tem um benefício bem estabelecido, quer dizer, se eu não sentir nada e ninguém me examinar, e se eu sentir e comparar com aquela mulher que faz exame todo ano, não vai deixar de achar doenças em mim porque não me examinou. Vocês estão entendendo? Examinar não é colher Papa Nicolau só. É aquela, então, é diferente. Colher Papa Nicolau muda a saúde da mulher. Mas fazer o exame pélvico, quer dizer, ficar fazendo exame ginecológico em quem não sente nada, nos estudos não se provou que isso traga benefício de saúde para a mulher. Por isso que a gente só faz ele na hora de colher o Papa Nicolau. A mulher que está sangrando, que está com corrimento, que está com uma coceira, é outra coisa, tá? Então, o exame pélvico para qualquer pessoa não tem benefício estabelecido. Então, a gente só vai fazer ele completamente se houve penetração prévia, gente. Tá? Penetração pode ser com pênis, com a mão, com qualquer coisa, né? Com brinquedo. Então, a gente não... Agora, se ela nunca foi penetrada, gente, para que eu vou fazer um toque nessa pessoa? Não faz sentido, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Bom, e aí, de exame
físico, a gente tem que ver o peso, a altura, para a gente ver o índice de massa corporal, isso é para qualquer pessoa, qualquer mulher, tá? Bom, pressão arterial tem que medir, exame físico geral. Eu vou falar uma coisa, quem não é da área da saúde, eu acho que vai ficar impactado. Então, tem estudos que mostram que em pessoas que não estão sentindo nada, eu ficar fazendo exame, escutando o coração, escutando o pulmão, vendo várias coisas, eu não vou achar mais doenças, não vou prevenir mais doenças do que aquela pessoa que só aparece quando está sentindo alguma coisa. Então, o exame geral não muda a chance de morte e a chance de adoecer quando a pessoa está sem sintoma. A única coisa que é essencial eu fazer todo ano numa mulher é medir a pressão e ver o índice de massa corporal, que é uma fórmula que a gente usa o peso e a altura. Examinar de cabo a rabo, examinar, ver o coração, ver o pulmão, ver a barriga, quando ela não está sentindo nada, não muda a chance de eu detectar doenças nessa mulher. Bom, e examinar a mama, né? Então, examinar a mama, não existe consenso que antes do 40 exista algum benefício. Vocês vão ver que eu vou mostrar vários consensos de várias sociedades médicas e vocês vão ver que tem lugar que fala que não adianta. Você não acha mais nódulos, não acha mais câncer em você ficar examinando quem não tem sintoma, especialmente abaixo dos 40. Então, olha lá, quando eu pego o guideline brasileiro, qual a eficácia de rastreamento, ou seja, de eu procurar uma doença antes de eu saber que a pessoa tem, com exame clínico de mama, na redução de morte global e por câncer de mama. Não conseguiram achar nem que é ruim, nem que é bom. Eu trouxe o do Colégio Americano de Ginecologia. O que ele fala? Com queixa, fazer sempre. Sem queixa, menos de 25 anos é desnecessário. Então, não tem porque eu ficar apertando a mama da pessoa abaixo de 25 anos. De 25 a 39, olha lá, posso oferecer. Não está falando que isso tem algum benefício, tá? Se você fala, olha, de 25, eu falo, olha, você quer que eu examine sua mama? Se ela falar que sim, você pode examinar a cada ano ou de 1 a 3 anos, né? E acima dos 40, todo ano. Olha aqui, eu trouxe outros guidelines. Ó, esse US Preventive Task Force não manda examinar, nunca. Sociedade Americana de Câncer não recomenda. E essa National Comprehensive Cancer Network faz igualzinho a Colégio Americano de Ginecologia, de 25 a 39 anos, de 1 a 3 anos, e depois acima de 40 anual. Então, gente, por isso é importante para qualquer mulher. Eu não examinar abaixo de 25 anos, só se você quiser que alguém palpe. Mas se você não está sentindo nada, não necessita. De 25 a 39, eu posso fazer a cada 1 ano, a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Mas a gente não sabe qual o benefício disso. Onde que tem benefício de 40 anos para cima? Bom, e o exame pélvico, né? Então, olha, aqui embaixo, para quem tiver interesse, esse estudo que saiu no JAMA é o estudo que é impactante, que fala que o exame pélvico, em quem não está grávida e não está sentindo nada, não parece que traz benefício, ou seja, achar uma doença que a mulher não sabe que tem ou que ela não percebeu. Então, os guidelines ou não recomendam, ou recomendam assim, olha, esse exame, na verdade, não traz nenhum benefício, mas se a senhora sentir mais segura, a gente pode fazer, né? Então, sempre, eu gosto muito do cuidado centrado na pessoa, em que ela, diante das evidências, aponte se ela quer ser submetida àquela intervenção ou não. Eu não gosto de um cuidado paternalista, onde eu determine a pessoa siga, eu que vou resolvendo tudo para ela, e eu acho isso, assim, muito autoritário, e eu acho isso tolhe a possibilidade da pessoa influenciar no seu próprio cuidado e, consequentemente, de aderir. Então, para mim, o bom cuidado coloca-se a evidência e a pessoa, diante disso, julga o que sente segura. Bom, então, como que a gente faz aqui
o exame pélvico. Se ela tem sintoma, gente, sempre nós vamos fazer o exame pélvico. E eu gosto de contar para a mulher o que inclui, porque a gente que não é da área da saúde, quando a gente conta para as pessoas o que tem no exame pélvico, a gente ajuda elas a se protegerem de abusos, né? Então, o que o exame pélvico tem? Primeiro, você vai estar em posição ginecológica, mulher, e nós vamos ver a genitália, vamos olhar o grande lábio, o pequeno lábio, a vulva. Depois disso, eu passo o espéculo, né? E aí eu vou olhar como está o colo uterino e, se necessário, colher o Papa Nicolau, mas normalmente a gente não colhe quando ela está com sangramento, algum sintoma. E faço o toque, né? Aqui, então, essa inspeção dinâmica, para quem não é da área da saúde, é fazer alguns exames específicos para ver se a bexiga está caída, se a pessoa perde urina. Isso eu só vou fazer em quem tem sintoma. Então, gente, não inclui aqui a pessoa encostar partes dela na genitália da mulher, não inclui aqui ela ficar acariciando a genitália da mulher. Parece estranho, mas a gente tem que dizer o que é normal. Fugiu disso, tá errado, né? Bom, então, abaixo de 25 anos, a gente não vai fazer o exame. De 25 a 64 anos, nós vamos fazer no periodicidade do Papa Nicolau. E acima de 65, não teria necessidade, mas você sempre discute com a mulher. Olha, não tem necessidade, não vai mudar a gente achar algum problema de saúde, mas a senhora gostaria? E aí ela dá a opinião dela. Bom, então, agora que a gente viu que o exame clínico e o físico não mudam muita coisa, vamos ver a questão de rastreamento. Gente, para quem não é da área da saúde, rastreamento são exames que eu peço em quem não está sentindo nada, para detectar doenças antes que ela apareça ou detectar um estágio inicial. E com isso, eu reduzo ou a chance da pessoa morrer ou de ter complicações graves relacionadas à doença. A gente chama isso de redução de morbimortalidade. Então, muitas vezes a mulher que faz sexo com mulher, elas têm muitos cuidados de saúde negligenciados. Então, muitas vezes, vai desde o desconhecimento do profissional de saúde, da mulher, e até o preconceito velado ou explícito, tá? Então, gente, o preconceito, vocês acham que talvez não exista tão claro, mas eu tenho vários relatos de mulheres, né, que vão com sua parceira em ginecologistas para procurar o cuidado reprodutivo, ou seja, elas querem engravidar, e elas são escorraçadas de alguns consultórios. Então, isso é real, tá? E vocês vão ver que, por exemplo, existem profissionais de saúde que às vezes se recusam a tratar ou tratam mal as pessoas por uma homofobia desse profissional. Então, por isso que nós temos que tratar desse tema, para que as novas gerações cresçam tendo esse tema como outro qualquer, e não um tema diferente, né? Bom, então, gente, eu trouxe aqui para vocês, para vocês verem como a mulher que tem sexo com mulher tem menos exames do que seus pares que declaram heterossexual. Então, vamos olhar aqui, ó. Recebeu um teste de infecção sexualmente transmissível no último ano, né? Então, olha lá. Se a referência é aquela que fala que só teve parceiro masculino. Se ela teve parceiro masculino e feminino, ela teve 61% mais chance de ter exame, foi mais testada. Se ela fala que só teve parceiro feminino, aqui é só, né? Então, se ela só teve parceiro feminino, o que acontece? Olha, aqui caiu, ela tem 86% menos chance de receber um teste para infecção sexualmente transmissível do que a mulher que tem sexo com homem. Por quê? Vocês vão ver que a recomendação de exame é igual. Por que ela recebe menos? E quando ela abre a sua orientação sexual, então olha aqui, vamos começar com heterossexual como referência.
Quando ela fala que é bissexual, ela é mais testada. Mas, se ela fala que é lésbica, olha lá, 44% a 46% menos, ela tem menos chance de ser testada contra IST do que os seus pares que se declaram heterossexual. Então, a chance, ela tem quase 50% menos chance de ter um teste para HIV, um teste para sífilis, do que uma mulher que se declara heterossexual. Isso é grave. Por que que ela não está recebendo? Por que que ela não recebeu essa orientação? Será que o médico ou o profissional de saúde que atendeu acha que ela não corre riscos? Ou ela que não quis, né? Bom, recebeu um Papa Nicolau nos últimos anos. Olha lá, vamos pegar só essa linha. Então, a mulher que se declara lésbica tem 40% a 43% menor chance de fazer um Papa Nicolau nos últimos 3 anos, quando comparada às suas pares heterossexuais americanas. Por que isso? Então, isso aqui não é porque talvez ela se negou, é de ter sido solicitado para ela, né? E por que isso está acontecendo? Será que o profissional de saúde acha que não é necessário? Então, se a gente não educar esse profissional, ele vai continuar pensando que não é. Bom, então, os exames de rastreamento, eles devem ser feitos na mulher independente da sua orientação sexual. Nada muda em relação ao que é recomendado para a mulher que faz sexo com mulher em relação à mulher que faz sexo apenas com homem. Agora, eu preciso conhecer algumas particularidades. A mulher que faz sexo com mulher, se eu pegar todo esse universo, eu vou ter uma frequência maior de obesidade, de tabagismo e consumo excessivo de álcool. Então, isso eu preciso saber, porque a obesidade vai impactar, por exemplo, em eu pedir exames de diabetes para essa mulher, né? Eu vou dar mais, eu vou ter que prestar atenção, porque na mulher, às vezes, quando ela tem um infarto, é mais, não, às vezes não é tão assim característico do que um infarto no homem. E às vezes eu tenho que prestar atenção quando ela é tabagista, quando ela é obesa, porque isso por si só aumenta o risco dela ter uma complicação no coração. Bom, as testagens para IST, né, que é infecção sexualmente transmissível, são menos solicitadas em lésbicas pela percepção do menor risco, tanto pela própria mulher quanto pelo profissional de saúde. Fala que não precisa. E isso não é verdade. Bom, e por que não é verdade? Porque aqui está 80%, gente, mas eu vejo várias. A gente tem, em estatísticas, já até 90% das mulheres que fazem sexo com mulher já tiveram relação sexual com homem previamente. E para câncer de colo, esse é o principal ponto. Se transou com homem, não importa se agora nunca mais transou com homem na vida, pronto, o risco existe, né? É claro que, então, assim, por isso que, na verdade, não dá para a gente simplesmente falou que é lésbica, não, ela não tem risco de câncer de colo, igual a mulher que tem relação com homem, eu vou desprezar, não vou fazer um Papa Nicolau, né? Não pode, gente. Isso, às vezes, leva a mais morbidade nessa mulher. Então, a testagem de IST segue as mesmas regras, independente da orientação sexual, e o Papa Nicolau, que a gente médico chama de colpocitologia, tem que ser feito em todas as mulheres que fazem sexo com mulher, que já tiveram experiência sexual, mesmo que não houve penetração. Quando não houve penetração, existe um espéculo pequenininho, que chama de virgem, que é do tamanho de um dedo, ou outras estratégias para ver se ela não tem câncer de colo uterino, né? E aí, é muito importante também eu perceber se ela, eu perguntar se ela teve relação com o homem, porque, como eu disse, é esse o fator mais importante para o aumento de risco de câncer de colo numa mulher que faz sexo com mulher. Bom, então aqui é aquilo que eu falei para vocês. Olha, comparando com os seus pares heterossexuais, né? A gente tem 57% mais tabagismo, 43% mais excesso de uso de álcool,
E na parte de rastreamento, eu acho isso um tanto quanto revoltante, a gente tem 29% menos mamografia. E tem um trabalho, gente, que é muito triste, que mostra, eu não lembro em qual parte dos Estados Unidos, que quanto mais a mulher tinha um fenótipo, ou seja, uma aparência masculina, mais o profissional de saúde falava que ela não tinha necessidade de fazer mamografia. Quem tem mama, independente da orientação e do gênero que ela se declara, a gente tem que fazer mamografia. Quem tem mama tem que fazer mamografia. Então, gente, isso é um absurdo. A pessoa ser tratada baseada no fenótipo. Por isso que as mulheres precisam saber disso, que elas estão tendo menos exame e elas precisam cobrar que elas tenham os mesmos acessos ao serviço de saúde. Bom, doenças, o que tem de diferente, né? Problema de saúde mental, 40% a mais, obesidade, 42% a mais, doença cardiovascular, por que a mais? Pela obesidade, pelo fumo, 37% a mais. Claro, gente, isso aqui é americano, pode ser que aqui seja diferente, e a gente falta um inquérito desse aqui no Brasil, por exemplo. Por quê? Então, para a gente fazer isso, os inquéritos de saúde, não basta eles bater de casa em casa, eles precisam colher dados sobre a orientação sexual das pessoas, porque senão, como que eu vou fazer essas cruzamentos se eu não sei qual a orientação sexual da pessoa? Isso aqui foi possível porque eles incluíram na pesquisa deles perguntas sobre isso. Claro que não é uma forma perfeita, existem outras coisas melhores que a gente podia fazer nessa coleta desse dado, mas já é alguma coisa. Melhor do que a gente não tem informação nenhuma a esse respeito. Bom, e aqui eu quero mostrar para vocês a positividade de HPV em mulheres que só fizeram sexo com mulher na vida, ó, não é negativo, 6,1%. E da onde que veio? Provavelmente do compartilhamento de brinquedos, né? Mulheres que tiveram sexo com homem mais de um ano previamente. Olha, em vez de só 6%, já aumentou para 10%. E aquelas que têm sexo com mulher e homem no último ano, 24%. Então, a presença de ter tido sexo com homem aumenta a chance dela ter HPV, né? Então, por isso é importante eu saber. Existe alguma outra doença ginecológica que afete mais lésbicas e mulheres bissexuais, que são outro grupo que também tem sexo com mulher? Então, olha, não tem diferença de síndrome do ovário policístico, não tem mais mioma, não tem mais endometriose. A única coisa que ela tem, as mulheres bissexuais aparecem mais em pesquisa, são dor pélvica crônica e câncer de colo, né, do que as mulheres heterossexuais. Mas as lésbicas não têm nada diferente em relação à mulher que se declara heterossexual. E um ponto assim que é um ponto controverso, desde que eu montei a aula e ainda não saiu a resposta, é que alguns trabalhos mostram mais câncer de mama em mulheres que são lésbicas. Mas não se sabe se isso é porque elas são menos rastreadas ou por conta de alguns comportamentos que aumentam o risco, como o tabagismo, por exemplo, né? E a obesidade. Então, eles dizem que se não colocarmos, olha aqui, ó, a pergunta sobre orientação sexual nos bancos de registro de câncer, jamais a gente vai saber essa resposta. Então, por exemplo, no DataSUS, né, quando a gente faz a coleta do Papa Nicolau, não tem escrito isso. Então, se eu for fazer um formulário para ver quem tem mais câncer de colo, se é a mulher que tem sexo só com mulher, mulher que tem sexo com homem e mulher, ou só com homem, eu não tenho essa resposta no Brasil em grandes bancos de dados. Então, gente, só para ter para o público que é da saúde, que ele precisa saber disso, então, olha aqui, isso aqui vai ser feito na adolescente, independente da orientação sexual dela. Eu vou ter que fazer a pressão arterial, eu vou ter que ver o índice de massa corporal,
eu vou ter que ver, não vou precisar fazer exame pélvico mamário, a não ser na adolescente, se eu preciso avaliar se os pelos estão normais ou se alguma coisa desenvolveu como deveria. Aqui eu rastreio doença sexualmente transmissível, clamídia e gonococo, a gente não faz isso no Brasil, mas no mundo inteiro, abaixo de 24, faz. Sorologias, principalmente HIV, mas no Brasil a gente acrescenta sífilis, que cresceu bastante, e também uma coisa importante, as hepatites. As hepatites é muito controverso se vale a pena fazer rastreamento universal. Eu, particularmente, só recomendaria HIV e sífilis no Brasil. E toda pessoa abaixo de 19 anos tem que ter um exame de colesterol, que a gente chama de lipidograma. Se está normal, a gente faz só de 5 em 5. Então, isso é para adolescente, não importa qual a orientação sexual dela. Quando ela chega de 20 a 39 anos, gente, além daquilo, o que a gente acrescenta? Já a partir de 25, ela pode fazer exame de mama, vai colher o Papa Nicolau de 25 anos ou mais, e se ela tiver fator de risco para diabetes, eu coleto a glicemia, né? E a mamografia em pessoas que têm risco de câncer de mama, que não é o escopo dessa aula da gente esmiuçar, né? Bom, quando ela já entra acima dos 40, que a gente chama de climatério, esse momento, a mulher tem maior chance de doença cardiovascular, né? Então, olha aqui, na verdade, a gente colhe, além do exame de mama, a gente colhe Papa Nicolau, colhe HIV, sífilis, colhe colesterol, glicemia, faz mamografia, pesquisa sangue oculto, que é para a gente ver câncer de intestino, e a gente avalia um exame que chama densitometria para a gente ver se a mulher tem osteoporose. Então, isso aqui, gente, não é para vocês saberem, mas saberem que essa lista não muda a depender da orientação sexual da mulher. Bom, e orientação? Né? Aqui eu vou chamar a atenção para um ponto que eu amo falar, né? Que é a questão de consciência da mulher sobre o seu tratamento, né? Então, olha aqui, eles perguntaram para as pessoas que se declararam heterossexual, bissexual ou lésbica, se conhecia a vacina de HPV. Olha, o conhecimento é altíssimo, mais de 84%. Então, heterossexual 84%, bissexual 85%, lésbica quase 92%. Mas quando eles foram ver quem recebeu a vacina, gente, olha a porcentagem de mulheres que fazem sexo com mulher que receberam a vacina de HPV. Só 8,5%. Então, será que não é nosso papel, como grupos que trabalham com saúde, as ligas, de levarem esse conhecimento para as escolas, que a menina, independente se ela sente atração por menino ou menino, ela precisa se vacinar contra o HPV? Então, são coisas que a gente, como faculdade, tem falhado muito. Bom, saúde sexual, saúde reprodutiva, né? Então, nesse ponto, além da questão do cuidado de gravidez, a gente também fala de contracepção e cuidados preventivos contra IST. Primeiro, com a gravidez, eu quero, assim, que todas as pessoas saibam que hoje a gente deve orientar que a mulher que faz sexo com mulher pode engravidar. E ela vai usar técnicas de reprodução assistida, que é a inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro, que a gente chama de o bebê de proveta. E como que ela vai fazer isso? Usando o sêmen de doador, né? Ela pode ter uma gestação compartilhada. O que é isso? Eu estimulo a mulher a produzir o óvulo dela, pego o sêmen de doador, faço o embrião e implanto esse embrião no útero da parceira. E ela que vai gerar. E isso é uma gravidez compartilhada. O SUS, né, não paga medicações para as pessoas se tratarem, mas, por exemplo, algumas universidades existe o acesso a esse serviço gratuitamente, ela só vai ter que pagar as medicações. Ribeirão Preto é um dos lugares. E a gente tem uma resolução do CFM falando isso, que as pessoas, é permitido o uso das técnicas de reprodução assistida para relacionamentos, homoafetivos e pessoas solteiras, respeitando aquele médico que não queira fazer por objeção de consciência.
né? Eu acho um absurdo essa questão da pessoa pôr o julgamento dela acima da questão profissional, mas eu sei que é um direito ético que é facultado ao profissional de saúde. É permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina em que não existe infertilidade. Então, é permitido. Então, gente, a gente não pode deixar de oferecer. Quem está nos postos, não é porque a pessoa está no posto que ela não tem condição. Às vezes, ela é um plano de vida dela e ela sabendo que isso é possível, ela vai se programar para isso. É uma coisa que eu estava falando antes de começar a aula. Quando a gente olha as novelas e os filmes, e a gente só vê casais, homens e mulheres com filhos, os casais homoafetivos não se sentem representados e não se sentem dignos nem de ter as suas próprias famílias. Por isso que é importante isso ser uma coisa conversado de forma tranquila, de forma a orientar, para a pessoa perceber que se ela quiser ter um filho, não é a orientação sexual dela que vai ser uma barreira, porque senão já basta a mídia, né, como ela é estruturada e o quanto essas pessoas se sentem subrepresentadas, né? De contracepção, gente, lembrar que a gente precisa tanto ver se ela tem necessidade, se ela não tiver, não tem, né? Você falou, você tem necessidade de anticoncepção? A anticoncepção vai servir tanto para ela, se ela tem relação com homens, eventuais ou não, quanto por se ela vive num lugar onde ela é vítima de violência sexual, ou às vezes, gente, ela precisa de um benefício não contraceptivo, às vezes ela tem TPM, às vezes ela tem cólica, às vezes ela tem fluxo menstrual aumentado, e isso existe coisas para resolver. Não é porque uma mulher tem sexo com mulher e nunca teve um parceiro masculino que ela não tem direito a viver sem cólica, sem tensão pré-menstrual, sem viver anêmica por conta, às vezes, de fluxo alto. Então, essa é uma opção para resolver esses problemas, né? Bom, e aqui eu estou chamando a atenção para a gravidez não planejada. Não é infrequente no homem trans e nas mulheres que fazem sexo com mulher, gestação não planejada. Mistimida é aquela gestação que eu não planejei, mas veio antes da hora. A anuântada é não desejada mesmo, e aqui a porcentagem de pessoas que tiveram sexo forçado, que é uma prática que ocorre, infelizmente, com as mulheres lésbicas, quando o homem quer mostrar que ela gosta de mulher porque ela nunca experimentou aquele sexo com ele, né, que é uma violência tremenda, né? Bom, então aqui, olha, então quando eu pego mulheres que se dizem heterossexuais e só tiveram parceiros masculinos, a taxa, aqui nesse lugar, a taxa de gestação não planejada, 18,3%, aquela que só chegou antes da hora, a que é não desejada mesmo, 13,1%, e 11, quase 12% de sexo forçado. Quando eu pego aquela mulher que se diz heterossexual, mas tem relação com mulher eventualmente, olha como essas taxas aumentam. Aumenta para 28%, não desejada 15%. Olha o sexo forçado, aumentou 3 vezes. Quando ela se declara bissexual mesmo, olha a porcentagem de gravidez não planejada, 48% somando os dois. Vocês veem que mais que o dobro da pessoa que se diz heterossexual com parceiros masculinos sempre. E a lésbica, olha lá, a taxa de gestação não planejada dela maior que todas. E sexo forçado, 27%, muito alto, quase 3 vezes mais do que seus pares heterossexuais. Então, gente, a gente precisa, independente da nossa orientação, entender qual é a nossa necessidade. Se você, eventualmente, tem sexo com homem, não tenha vergonha de pedir um contraceptivo, porque, às vezes, você não vai usar a camisinha em todas as relações. Deveria, mas todo mundo, a mulher que tem sexo com mulher, não é diferente do todo, nós esquecemos. Não deveríamos, mas esquecemos. Deixamos de usar. Então, a gente precisa estar protegido quando não quer engravidar.
Pensando nisso, se isso for uma coisa frequente, não pode deixar de usar, de pedir um método anticoncepcional adicional ao preservativo. Bom, saúde, da questão de prevenção de IST, é recomendado usar preservativo em dedos e brinquedos sexuais. Só que eu vou fazer uma coisa. A gente recomenda em homens que quando eles colocam o dedo na vagina da mulher que eles usam preservativo, eu nunca recebi essa orientação de nenhum médico que eu fui. Então, é claro que é o ideal, mas a gente também tem que ter noção que o sexo da mulher, do sexo entre duas mulheres, não vai ser diferente entre o sexo entre uma mulher e qualquer outra pessoa que esteja do lado dela, né? Então, existe o que é recomendável, mas a gente tem que ver o que ela sente segura e confortável. Agora, brinquedo sexual é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar mais a questão do preservativo, né? Então, porque vocês vão ver que o brinquedo sexual mantém o HPV por muito tempo. Então, lembrar da gente trocar o preservativo em caso de compartilhamento de brinquedo sexual e eu sempre preciso lavar esse brinquedo. Não adianta só entre um parceiro e outro eu só lavar, tá? Eu tenho que pôr preservativo e aí, no caso, depois disso, além de tirar o preservativo, eu tenho que lavar. Protetor de língua, assim, eu vou deixar depois o pessoal por suas experiências, eu sou um pouco desanimada com isso. Por quê? Não existe protetor dedicado ao sexo oral no Brasil e nos outros lugares também, muitos são improvisados, né? Falar para cortar preservativo, usar protetor dentário, eu acho que a gente, assim, claro, as mulheres que têm sexo com mulher devem colocar suas preferências e necessidades, e a indústria deve tentar atender essas necessidades. Mas a gente tem que entender quando ela falar para a gente que não usa enquanto profissional de saúde. É só pensar se a gente no sexo oral, quando você tem uma relação heterossexual, se você faz isso também, e seu parceiro também faz. Então, existem coisas que são ideais, mas são muito difíceis no dia a dia. Então, a gente tem que ter esse entendimento e não cobrar uma superproteção da mulher que tem sexo com mulher. Colocar como possibilidade e deixar ela escolher, tá? Então, sempre a gente precisa desses preservativos voltados para a mulher que faz sexo com mulher. Eu coloquei esse slide de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ela é muito usada no meio gay, em homens que fazem sexo com homens, está indicado aqui no Brasil. Em pessoas trans, em trabalhadores do sexo. Para mulher que faz sexo com mulher, não está indicado. Mas, se na verdade ela tem relação desprotegida, a parceria dela é HIV positivo, aí sim. Se na verdade ela tem, apesar de se declarar lésbica, de vez em quando ela tem relação anal com homens e não está usando camisinha, às vezes ela vai precisar. Então, na verdade, se ela tem dúvida, ela precisa procurar um profissional de saúde para a gente acessar o risco dela e ver. Ela consegue usar camisinha em todas as relações? Ela prefere usar a profilaxia pré-exposição? Então, isso tudo, cada pessoa vai ter suas necessidades. E lembrar que se ela sofrer violência sexual, se ela tiver uma relação com um homem desprotegida, essa mulher, não é porque ela é lésbica que ela não vai precisar de profilaxia pós-exposição. Que aí a gente faz um coquetel tanto de alguns antirretrovirais, que a gente vai dar para evitar que essa mulher pegue HIV por conta de uma violência ou uma relação sexual desprotegida. E aqui, gente, eu trouxe esse estudo que eu acho ele muito interessante. Aqui são 2 tipos de vibrador. Esse aqui seria mais ou menos de um plástico, seria esse um elastômero termoplástico. Esse 2 seria de silicone. Lembrar que vibrador de silicone, brinquedo, sempre melhor de silicone, mais fácil de limpar, e eles ficam livres de HPV mais fácil. Então, olha aqui, antes de eu limpar, presta atenção, 89% desses vibradores ficam com HPV, não importa 79% desse outro jeito. Aqui, do vibrador de silicone, 67%. Depois que eu limpei, gente, observem que imediatamente depois de limpar, percebam que, na verdade, o HPV ainda existe. Por isso que eu tenho que pôr camisinha. Não basta eu jogar uma água, um sabão e trocar
e começar a usar esse brinquedo. Você não clareou o HPV, ó, 56, 44, 44, 33% ainda tem HPV. Só depois de 24 horas de limpo que os de silicone não tem mais HPV. Mas olha que horror, esse outro material, até 24 horas depois, ele ainda carrega HPV. Então, eu preciso saber isso. E quem você acha? Claro, na comunidade, né, entre as pessoas que compartilham que ela tem conhecimento, às vezes ela consegue essa informação. Mas não seria o profissional de saúde que deveria tocar nesse assunto também, né? E aqui só mostrando, gente, que na verdade, quando a gente pega, né, as pessoas que, por exemplo, ó, que compartilham vibrador, usa camisinha, só 16%. Troca a camisinha, 12%. Que compartilhou um dildo, olha lá, usou condom, 21%. Trocou o condom, 16%. Muitas vezes a pessoa não sabe que precisa fazer isso. Né? Aqui só para mostrar para as pessoas que não conhecem como eu faria um protetor labial aí para ter sexo oral com uma camisinha. Mas aí tem o lubrificante da camisinha, o gosto é ruim, enfim, né? Só para vocês verem como é sofrido se a pessoa quer ter um sexo com proteção por falta de produtos dedicados. E é descrito maior risco de depressão, transtorno de ansiedade. Eu acho que muito disso é pela própria homofobia que existe, pela falta de se sentir representado, falta de perceber que, por exemplo, se a pessoa nunca vê nenhum filme com uma família de mulheres que vivem, que tem relação com mulher, com filho, ela não vai sentir que ela tem direito àquilo ali, né? Então, isso tudo traz um sofrimento psíquico, sim, né? Maior chance de suicídio, eu acho que isso está muito ligado, às vezes, à não aceitação pela família, e uso excessivo de álcool e de drogas aumenta isso em 50%. E violência física, psíquica e sexual, isso muito ligado a risco de bullying na escola, né? E aqui, gente, só para mostrar para vocês o risco de abuso físico, sexual ou sexo forçado, de acordo com a orientação sexual declarada. Então, olha lá, 14 vezes mais quando ela se declara lésbica ou gay, 20 de ter violência física, 24% mais chance de sofrer abuso sexual e 10 vezes mais chance de ter sexo forçado ou estupro. Olha que triste. E quem sofreu mais? Né? Aqui eles não estão falando da população trans, tá, gente? Eu estou falando aqui de orientação sexual. E para a gente finalizar, eu quero trazer esse slide, quero chamar todo mundo a uma reflexão, né? Que a cada 19 horas uma pessoa LGBT é assassinada ou se suicida. Das mortes registradas, 42%, quase 43% em trans, 194 em gays, 5, né, então assim, 1% em bissexual e 9%, quase 10% em lésbicas. São Paulo é onde notifica mais, não sei se é porque ocorre mais ou a notificação é melhor, e a idade das vítimas entre 18 e 40 anos. Lembrando que, comparando com outros países, nós temos 161 LGBT mortos para cada 1 milhão de habitantes, tá? Países da América Latina, a gente percebe que isso é muito elevado, e isso chama muita atenção para a nossa educação, que deveria, de fato, ser mais inclusiva e mais, que propagasse valores como respeito a todas as características que uma pessoa possa ter, e isso a gente não trabalha no ensino fundamental, não trabalhamos no ensino médio, não trabalhamos na universidade. Então, se a gente não começar a trabalhar esse tema, ele não vai mudar. Então, aqui nesse slide, existe sangue meu, existe sangue de todos nós que estamos calados e não incluímos esse tema no nosso dia a dia. Porque, da mesma forma que existe o he for she, onde o homem, para diminuir, para aumentar assim, a equidade, né, entre homens e mulheres, vai fazer a sua parte,
nós também temos que fazer a nossa parte para que as pessoas, independente de sua orientação sexual, ou se elas são trans ou cis, elas se sintam incluídas e respeitadas em nossa sociedade. Então, a última pergunta, o que nós podemos fazer? Hoje a aula é na mulher que faz sexo com mulher no contexto cis, se sintam mais acolhidas em serviços de saúde. Primeiro, um ambiente de trabalho que tenha como lema não discriminação. Ah, Carol, mas é muito mimimi você pôr, às vezes, um quadro que aqui é LGBT friendly. Não é mimimi. A pessoa já chega mais tranquila. Postura de respeito e não julgamento por parte do profissional de saúde. E romper a barreira cultural heteronormativa. Só da gente falar sobre isso, com certeza nós vamos acolher melhor as mulheres que nos procuram, independente da orientação sexual delas. E mais do que isso, a gente vai oferecer um cuidado mais qualificado de saúde para essas mulheres. Tudo que nós vimos ali de um cuidado deficiente está gravado. Todos nós que trabalhamos na área da saúde, nós temos culpa nisso. Até a Dani me acordar, eu tenho culpa nessa estatística, sim. Então, nunca, se eu não formar profissionais de saúde capacitados, né, para trazer essa discussão para as pessoas, isso nunca vai mudar. Então, qual é a minha parte como professora de medicina? Trazer essa discussão na escola médica. Qual é a parte da comunidade LGBT? Exigir protocolos em que se contemple a saúde LGBT. Qual é a parte da escola? Fazer uma escola. Então, todas as pessoas têm sua parte. A minha parte hoje, né, é trazer essa discussão do cuidado de saúde da mulher que faz sexo com mulher. Mas essa é uma das partes. Para a gente ter um cuidado mais holístico, a gente precisa também de uma educação mais holística também. Eu queria agradecer a presença de todos e eu estou aberta a quaisquer tipo de pergunta. E, claro, vocês me desculpem se alguma coisa talvez não tenha sido compreendida por quem não está na área da saúde, mas eu vou fazer todo o esforço para fazer com que seja compreendido nas eventuais perguntas. Muito obrigada. Bom, obrigada, professora. Acho que a aula foi extremamente esclarecedora. Estava vendo aqui nos comentários muita gente chocada com os dados, muita coisa que a gente não sabia, que não se fala. Tem algumas perguntas no chat aqui, se você quiser, mas quem tiver confortável para abrir o microfone, essa é a discussão. Eu acho que a gente podia seguir o chat, e aí quem quiser fazer pergunta, fala, eu quero fazer uma pergunta, daí eu chamo, né? Você está então, aqui a Gabriela perguntou se essa orientação para o exame clínico de mama muda, considerando a história familiar de câncer com suspeita de origem hereditária. Não muda, Gabriela. Você acredita que, na verdade, o exame clínico de mama abaixo de 40 anos, ninguém conseguiu identificar benefício, mas com certeza abaixo de 25 anos não ia mudar a sua história. De 25 anos a 39 anos, o colégio americano ainda põe de 1 a 3 anos, mas não é isso que vai aumentar o diagnóstico de câncer. Infelizmente, nessas situações, a gente antecipa os exames de imagem. Vale a pena lembrar que o ginecologista, sim. A Maiana, ela falou que, eu acho que ela quis dizer, não sei se ela quer complementar, no exame ginecológico, eu tenho que estar de luva. Se a pessoa for te examinar sem luva, está errado. Então, ninguém faz o exame sem luva, tá? Se está sem luva, isso é abusivo, você tem que sair dali e reportar que você sofreu um abuso. Bom, não sei se a Ruane quer falar alguma coisa, que ela só pôs um poxa ali, eu não sei se ela quer falar alguma coisa. A Nicola, ela falou certinho, muitos profissionais acham que o sexo é só a penetração, então acaba negligenciando o cuidado, com certeza, né? Tem trabalhos mostrando que mulheres que nunca tiveram penetração,
existe uma porcentagem que tem HPV positivo, porque às vezes ali no introito vaginal e às vezes na vulva, eu posso ter lesão de HPV e às vezes posso, pela depilação, às vezes a gente tem alguma descontinuidade da proteção da pele e acaba pegando. Então, na verdade, a questão de sexo, penetração é um tipo de prática sexual e a gente pode fazer, não pode limitar isso. Como seriam esses exames? Quais exames vocês falam rastrear? Ruane, você quer esclarecer essa pergunta? Como seriam esses exames para pessoa intersexo? Não sei se ela... Ruane, se você depois quiser esclarecer... Carol, ela está mandando no chat agora, se você... A descer mais embaixo? Rastreamento, tá. Vi. Então, assim, o que manda no rastreamento? Manda, então, assim, no rastreamento, quem nasceu com uma vagina, independente do que, se na verdade ela se identifica hoje como sendo homem ou e da orientação sexual, quem nasceu com a vagina, a gente vai fazer o mesmo rastreamento, ok? Então, na verdade, o que interessa para nós é isso, tá? Se na verdade, e se, por exemplo, o homem trans, ele nasceu com mama e útero, então ele vai fazer o rastreamento disso até que ele não tenha mais esses órgãos. Então, o rastreamento sempre, né, ele vai partir do sexo biológico da pessoa. Então, isso não vai mudar. Claro que a gente vai adaptar, mas não vai mudar os rastreamentos, né? Então, o intersexo, gente, não tem nada a ver com isso, porque, na verdade, o intersexo é nascer com genitália ambígua, né? Então, às vezes, por exemplo, ou a pessoa, muitas vezes, ela tem... então, assim, então não vai mudar o rastreamento de acordo com os órgãos que ela tem. Se ela tem, na verdade, por exemplo, ela é um intersexo, e na resolução do quadro, eles tiraram o testículo dessa, né, dessa pessoa, e ela evoluiu para um desenvolvimento de caracteres sexuais femininos, o rastreamento dela vai ser como mulher, certo? Então, sempre que eu tenho um intersexo, eu tenho que ver como que foi o desenvolvimento dele. Retirada a gônada, ela desenvolveu como mulher, o que, por exemplo, ela não tem útero, mas ela tem mama, ela vai fazer o rastreamento como mama. Carol, posso fazer uma intervenção? Pode. Vamos lá. Eu não sei, porque eu sei que o nosso grupo que frequenta aqui as lives é um grupo extremamente heterogêneo, né? Tem bastante gente que não é da área da saúde. E aí o que eu acho que a Carol está explicando, só para quem não é da área da saúde entender, é que quando a gente usa o termo intersexo dentro da medicina, nem sempre a gente está se referindo à identidade de gênero, porque tem gente que faz essa confusão. Né? E aí, quando a gente usa o termo do intersexo dentro da medicina, a gente está referindo a essas pessoas, que nem ela falou, da genitália ambígua, as pessoas tiveram distúrbio de diferenciação sexual. Tem genitálias ou masculinas ou femininas, ou um intermediário a esse binário que a gente tem. Tá? Então, só para deixar claro para os meninos que não são da medicina, que estão aqui acompanhando a gente. Eu pensei, depois que eu pensei, eu falei, gente, será que eu estou falando a mesma coisa? Né? Porque, na verdade, o intersexo, para a gente, é a pessoa que tem, na verdade, quando você nasce, ela tem a genitália, ou você olha, você não consegue identificar se é masculino ou feminino, ou porque foi submetida a excesso de hormônio masculino dentro do útero, ou nasceu com algum problema, déficits que a testosterona não funcionou direito, né? Então, o rastreamento dela vai depender de como que foi o desenvolvimento, se é um desenvolvimento para feminino ou para masculino. A Camila falou uma coisa muito legal, né? Existe uma questão a questão de colocação do espéculo. Essa colocação do espéculo, ela eu até posso, as meninas podem comentar, em ambulatórios de mulheres, de ginecologistas feministas, a gente tem, às vezes, estimulado, se a mulher se sente à vontade, para que ela coloque o próprio espéculo, né? Porque aí ela introduz com a força que ela acha que ela sente confortável, ela coloca da forma que ela acha melhor, e ela vai ter, na verdade,
né, mais conforto. Então, eu não sei das meninas que queiram relatar alguma coisa. No HC, eu acho, né, Box, é uma coisa que eu acho que seria uma coisa interessante. Não sei, eu acho que a gente tem que pensar alguma coisa, porque eu acho que essa experiência para o ginecologista de permitir que a mulher coloque o espéculo seria uma coisa muito importante, porque para as mulheres que fazem sexo com mulher, às vezes isso é essencial, porque ela vai pôr a força que ela sente confortável, acho, para qualquer mulher, né? Eu não sei qual é a sua opinião, porque, Camila, isso é defendido para todas as mulheres, não só para a mulher que faz sexo com mulher. Professora, licença para eu falar aqui na live, só que foi a mesma experiência que eu tive também. Foi um aluno num ambulatório mais novo que levantou essa questão e eu realmente nunca tinha pensado sobre isso. Aí eu fico curiosa em relação às pessoas que estão participando aqui da live, se não se sentirem expostas, enfim, mas de dar opinião, o que elas acham de colocar o próprio espéculo, que até eu, como mulher, não tinha parado para pensar nisso, né? Mas mesmo quando eu fazia o meu preventivo, né? Achei muito interessante essa ideia de... mesmo não só para mulheres. Você gostaria de colocar o seu próprio espéculo ou para você seria indiferente? Para mim seria indiferente, mas eu sei que é muito diverso, né? Então... eu tenho não sei, talvez seja questão de perguntar. Uhum. Eu vou só colocar uma visão minha também em relação a essa questão. Isso já aconteceu, inclusive, no nosso ambulatório da Vila Lobato. Eu não sei se não foi nem o dia que você estava lá, né? Porque a gente tem uma ex-aluna que ela trabalha dentro de um coletivo em São Paulo, e dentro do coletivo isso é uma prática comum, né? Mas é uma população que já está habituada a esse empoderamento. Muitas vezes a população que a gente atende, ela pode fazer um entendimento um pouco errado quando a gente oferece, às vezes, espéculo diretamente, porque ela, às vezes, entende que isso é uma necessidade do médico fazer, né? Ela pode falar assim, por que ele está me dando espéculo na mão? Né? Porque a nossa sociedade, ela ainda é uma sociedade muito enraizada em determinados costumes, onde o médico ele tem esse ideal de que ele vai ser o cuidador do paciente, e às vezes o paciente ele vem com essa demanda também. Então, acho que assim, nas sociedades onde a gente consegue, na comunidade, onde existe um certo empoderamento já de inserção, que nem no coletivo que as pessoas procuram já com essa ideia, eu acho muito mais fácil da gente trabalhar com esse tipo de cuidado, do próprio exame físico. Né? Mas talvez, acho que onde a gente ainda trabalha com um momento SUS, onde existe uma população um pouco mais conservadora de uma certa idade, existe uma certa dificuldade maior da gente tentar introduzir isso. Até porque eu acho que, vou colocar uma outra situação, né? Durante o treinamento do aluno de ginecologia obstetrícia, existe uma certa dificuldade no primeiro momento em achar o colo com facilidade, em poder realizar o exame físico com facilidade, e muitas vezes a gente vai pegar a paciente para fazer isso pela primeira vez. Eu, como sexólogo, sempre falo, a paciente às vezes não conhece nem a própria genitália externa, quem dirá a interna, né? Qual que é a facilidade que ela vai ter para poder fazer isso? E aí eu acho que esses passos de empoderamento, eles têm que ser conquistados, primeiro de uma maneira mais social, para que a gente consiga trazer isso para todo mundo. Então, assim, eu não sou contra, mas eu acho que a gente precisa saber com qual população a gente está trabalhando nesse momento, do exame ginecológico do próprio espéculo. Tá? Sim. Vou só fazer um comentário nessa questão do espéculo. Então, eu fiz um estágio no coletivo feminista lá com a Nath Cardoso, que é ex-aluna da faculdade, né? No meu quarto ano eu fui fazer um estágio lá. E assim, é uma clínica de médica de família, né? São só mulheres que atendem lá. Mas, assim, a grande demanda delas, na verdade, né, é uma demanda por ginecologia, assim. As mulheres que vão, elas nem entendem direito o conceito de médico de família, então elas acabam indo por uma questão ginecológica mais prevalentemente. E aí eu vi várias coisas, enfim, vi várias coisas também sobre essa questão do autoexame ginecológico, né, da mulher colocar o espéculo. E muitas vezes a mulher que vai lá, ela nunca colocou, elas ficam chocadas, assim, que as médicas perguntam se elas querem colocar, né? E quando eu tava na Mater, na Vila Lobato eu acho que não, mas quando eu tava na Mater, eu cheguei a oferecer para algumas gestantes, assim, porque elas ficavam às vezes com muito medo de doer, alguma coisa assim. E eu cheguei a oferecer, eu já tinha feito várias vezes na Vila Lobato, o exame especular, e aí eu ofereci, eu falava, como você sente muito dor nesse exame, você gostaria de você colocar, e depois eu só posicione e olhe corretamente e tal. E algumas não quiseram, mas algumas quiseram. E foi muito interessante, assim, elas falaram, nossa, mas como que eu faço? Eu falei, você coloca, vai colocando devagar, vai sentindo como é que tá a sua dor, você
tá doendo, se não tá, se você quiser que eu passe mais lubrificante. E uma delas me falou assim que ela nunca tinha se sentido tão confortável no atendimento ginecológico, assim, que para ela foi muito, muito bom e não tinha doído praticamente nada, que para ela foi uma experiência muito diferente, muito bacana, assim. Então, assim, eu tive uma experiência positiva em relação a essa questão de você mesmo colocar. E acho que alguém comentou aqui nos comentários. Eu acho que eu total entendo o que o Box falou. Eu acho que faz muito sentido, né? Quando a gente está trabalhando com uma população um pouco mais esclarecida e às vezes menos. Mas eu acho também que a gente não pode subestimar, assim, as mulheres, assim, de qualquer classe social, a você poder explicar para ela aquilo que significa, sabe? Tipo, ó, eu sei que talvez você entenda que eu tenha que fazer isso, mas às vezes para o seu conforto você mesmo pode colocar, né? Então, assim, só uma questão aí. E outra coisa que eu queria trazer do coletivo, que eu achei que foi muito bacana, assim, elas tinham meio que uma anamnese padrão, assim, era como se fosse, sabe como a gente tá na Mater e a gente só vai preenchendo, né? Elas tinham um cabeçalho padrão e no cabeçalho tinha qual é a sua orientação sexual e você faz sexo com homens, mulheres ou os dois. Eu acho fantástico. Isso, eu acho fantástico também. Isso era assim, nome, da onde você é, tipo, a sua localidade, e logo abaixo isso. Então, eu acho que quando você faz essa pergunta, eu acho que de qualquer área que você seja, profissional da saúde ou não, quando você está lidando com o público, assim, você tem uma variedade, você tem que ter uma relação mais íntima, isso seria muito legal, por exemplo, se nesse ambulatório que a gente fosse fazer, ou mesmo para todos os ambulatórios da GO, tivesse isso no cabeçalho, isso padronificado, sabe? Então, tipo, a pessoa tem que completar sem poder passar para frente, por exemplo, alguma coisa do tipo, que incentive as pessoas a perguntarem isso. E eu percebia como as mulheres ficavam muito mais à vontade para trazer qualquer questão quando elas já eram perguntadas sobre isso, tipo, isso era ok, isso era normal, não tinha diferença nenhuma. Você acha que no contexto da mulher que faz sexo com mulher, você acha que seria bem visto a questão de oferecimento da colocação do espectro, ou você não tem essa percepção? Eu acho que seria muito importante, assim. Porque por mais, por exemplo, que ela varia muito a prática sexual, né? Da mulher que faz sexo com mulher. E assim, por mais que ela tenha relação eventual com o homem, às vezes vai ser uma relação em, sei lá, um ano ou um semestre. Então, tipo, o introito vaginal tá muito mais... tá diferente de uma mulher que tem sexo toda semana com um homem, sabe? Eu acho. E se ela não usa nenhum dildo, alguma coisa do tipo, também. Então, acho que faz muito mais sentido, assim, por experiência própria, dói muito mais do que, geralmente, às vezes eu comento com as minhas amigas. Em mim já dói muito mais, ou a pessoa colocar pra mim dói muito mais do que nas minhas amigas, às vezes, que são heterossexuais. Então, eu acho que isso a gente tem que começar a trazer. E sabe uma coisa que eu não tenho achado, Box? O espéculo de virgem. Porque é outra coisa, né, que a gente precisa... Eu acho que eu vou perguntar onde que tem e onde que a gente acha. Porque na situação de não ter penetração, é uma opção legal, assim, da gente fazer, né, quando for necessário, né? Exatamente. Giovanni perguntou, caso a mulher tenha HPV, ela pode se vacinar? Claro, claro. É óbvio que, por isso que a vacinação de HPV é quando ela é mais nova, né? Porque a gente espera que ela não tenha exposto ainda a HPV. Mas a gente pode vacinar essa mulher, assim, até depois, assim. Aí o problema é que o SUS só paga, né, até 14 anos. Depois disso, né, gente, aí no caso, se ela fosse vacinar, aí no caso tem que pagar. Mas tendo tido relação, exposição ou não ao HPV, é importante vacinar. Até porque, às vezes, você teve exposição a um HPV, que a gente divide os HPVs entre os que causam câncer e os que causam verrugas. Se foi só os da verruga, você ainda se protege contra o HPV que causa câncer, né? Bom, essas camisinhas para vagina, né? Então, nossa, é assim, olha, eu não sinto esse problema na pele, não é meu lugar de fala falar disso, mas só de eu ver a falta de produto dedicado, eu fiquei muito tocada, porque, na verdade, essa improvisação toda, a gente artificializa o sexo da mulher que tem sexo com mulher. Eu não sei a opinião do pessoal, quando você quer que põe... assim, porque o dedo, né, gente, vamos pensar, o dedo de uma mulher ou de um homem é um dedo, concorda? A gente não orienta o homem a usar luva quando vai colocar o dedo na vagina da mulher, mas a mulher, então, isso está orientado.
E aí, então, assim, é como se fosse uma... É claro que o ideal, né, gente? Mas parece que você quase passa um papel Holopac na mulher e fala, pronto, agora você pode transar. Então, assim, eu queria que as meninas pontuassem aqui, quem se sentia à vontade, essa questão da proteção, que para mim é uma coisa que eu vi vídeo, não sei o que, eu fui ouvindo, mas, assim, como não é meu lugar de fala, eu não sou eu a melhor pessoa para falar. O que vocês sentem, quem gostar de falar, mesmo, né, sobre essa questão da proteção contra IST? Porque quem por exemplo, o homem que tem sexo com homem que não quer usar camisinha, ele pode optar por PrEP, vocês não, né? E aí só sobra a proteção, essas improvisadas. O que vocês pensam disso? Eu queria, se alguém tiver coragem de colocar, ou mesmo que é relato de uma amiga, não tem problema, sabe? Porque eu acho complicado. Boa noite. Olá. Então, eu gostaria de fazer uma colocação anteriormente a isso. Eu sou aluno da escola de enfermagem, né? E eu faço um projeto onde eu vou nas escolas estaduais de ensino médio falar sobre sexualidade, ISTs e gravidez na adolescência. E uma coisa que eu sinto muita falta em relação a todo esse assunto é a falta da promoção, sabe? Eu não vejo muito isso das pessoas se colocarem de lá falar, principalmente na área da saúde mesmo, na enfermagem, falar muito sobre o assunto. Acho que é um assunto que eles deixam muito de lado e focam muito em coisas mais específicas, sabe? Principalmente, acho que as pessoas, quando a gente está na área da saúde, muitas pessoas deixam de ver o ser humano como ser humano, né? E passar a ver o ser humano como uma doença ou algo específico. Então, uma coisa que eu gosto muito de focar quando eu estou fazendo essas minhas palestras com os alunos do ensino médio é ver o todo da pessoa, sabe? Ver onde ela está colocada, ver qual é a cultura que ela tem, tudo que isso significa para ela, sabe? E uma coisa que eu realmente sinto muito falta também por parte dos profissionais é uma educação continuada, porque eu sinto que eles não estão se atualizando para esse assunto que hoje em dia está crescendo cada dia mais. Isso se colocar, e principalmente dentro da universidade, dentro da USP, isso não existe, principalmente pela minha visão que eu tenho no meu curso, eu sinto que isso é muito deixado de lado, e isso é muito horrível para nós, que somos da classe LGBTQIA+. É muito difícil trabalhar com isso. Eu acho, essa questão de prevenção, eu acho assim que você levantou um ponto que é global. As nossas ações preventivas, em geral, são deficitárias, né? Bom, deixa eu ver o que mais. E eu acho que você colocou um ponto bem importante, que é essa questão do quanto que a escola está preparada para lidar com essa situação, né? Eu vou usar o exemplo da nossa. Às vezes o primeiro contato que o aluno da medicina está tendo com a possibilidade de entender uma diversidade dentro da relação sexual está sendo no 5º ano da faculdade. Lá na época, que é o outro lugar que eu trabalho, quem está tendo contato com isso é o pessoal do 6º ano. Então, tipo, a gente tem que estar trabalhando isso desde o começo, né? Acho que para a gente formar melhores profissionais, a gente tem que tornar isso normal desde o começo. Mostrar que é normal desde o começo. E eu acho que é o que faltou aí na escola de enfermagem também, pelo que você está colocando para a gente, né? Exatamente. Pessoas focando muito nisso. Né? Quer trabalhar, tipo, por exemplo, saúde da mulher, e foca só na mulher hétero, entendeu? Só existe essa mulher. Exato. Só existe essa mulher. Você Exato. pode saber. Quando eu fiz essa aula, eu fiquei com muita vergonha de mim. Eu queria, assim, sumir. Aí, depois, sabe, demorou para eu me perdoar, né? Eu pensar, gente do céu, fiquei com consciência pesada há muito tempo. E olha que eu achava que eu tinha uma abertura. Mas eu vi que não, que era uma coisa, era quase mecânica, né, Box? A gente... Exatamente. E é mecânica porque você não é treinado. Né? Por exemplo, aqui em casa, que a educação é aberta, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, como que eu tratei a questão da orientação sexual? Eu falei, por exemplo, o meu filho, quando ele era menor, ele perguntou assim, mãe, mulher pode, homem, sei lá, pode namorar homem ou namorar mulher? Não lembro quem que era o exemplo. Aí eu falei, pode. Bom, nesse tempo, ele ficou
satisfeito com essa resposta, ponto, né? Pequeno, você vai chegar até onde tem a pessoa, a necessidade dela. Aí, depois, aconteceu, acho que foi com a minha filha, um episódio que aí eles cresceram mais, é isso mesmo, e tinha um colega na sala que ele gostava de caneta rosa e lilás, e ele falou que ele era fado, né? E aí, quando os meninos tiveram uma compreensão maior, começaram a discriminar esse colega, né? Aí a Bia partiu para a defesa dele, ela foi me contar. Então, como que eu trabalhei com eles? Eu falei assim, ó, ter olho azul é normal? Eles falaram, é. E olho verde? Também. E olho preto? Também. Falei, o que a gente vê mais? Olho preto. Eu falei, então, apesar da gente ver mais olho preto, quem tem olho azul e verde é normal. Bom, o que a gente vê mais? Homem com homem, mulher com mulher. O que a gente vê mais? A gente falou assim, a gente vê um homem com mulher. Mas é normal ter homem com homem, ter mulher com mulher, ter mulher que tem homens e mulheres. Falei assim, então, é a mesma coisa, é igual os olhos, é uma característica como outra qualquer. Então, eu falei assim, então não tem sentido a gente tratar diferente uma pessoa porque tem olho azul ou olho verde, da mesma forma que não tem sentido porque ela gosta de homem ou de mulher. Então, isso aqui em casa é super comum, porque olho é uma coisa que desde o começo a gente aprende que é uma característica. E orientação sexual também né? É uma coisa que é inerente à pessoa. Ninguém escolhe se ela vai sentir atração sexual por X, Y, Z. Ela simplesmente sente. Então, se é uma coisa inerente, a gente tem que aprender. Então, isso vem desde que eles foram criados. Claro, quando a gente morou fora, a escola tinha um discurso desse, né? Então, isso reforçou. Mas, imagina se ela não fosse criada assim, e ela só fala nisso, como diz o Box, no 5º ano de um curso universitário. E só queria fazer uma pontuação aqui, que não acho, pode ser que exista, eu esteja falando besteira, mas eu acho que não existe um tópico em nenhuma das matérias que fale sobre pacientes transexuais. Que aqui a gente está falando sobre um caso de exclusão em relação a LGBTfobia, assim, né? E que daí a transfobia se mostra ainda mais presente, assim, né? Quando que essas pacientes são citadas, quando que esses corpos são tratados com normalidade, a minha percepção, tipo assim, eu tô passando na semiologia agora, então eu passei por pouca coisa dentro do hospital, mas a única paciente transexual que eu vi sendo atendida foi com um enorme descaso do profissional, com um despreparo absurdo, assim, com um jeito de lidar completamente absurdo, e é muito triste isso. Então, acho que estou junto com você de trazer esses discursos para dentro da nossa grade, desde cedo, e que englobe todas essas particularidades. O Box, eu não sei se você pode complementar, as pessoas trans, elas só são avaliadas no contexto do ambulatório de sexualidade, não é? Isso, hoje o que a gente tem de contato diretamente com a comunidade transexual é somente o que tem dentro do ambulatório. É claro que existem atendimentos em outras clínicas, mas decorrente de outras condições que essas pessoas também têm. A gente tem, por exemplo, atendimento na unidade de emergência por conta de uso de silicone industrial, a gente tem bastante gente que segue no ambulatório de MI, mas contato diretamente com a saúde trans, eu conheço somente o ambulatório de estudos em sexualidade humana. Né? E aí, volto a dizer, o contato que o aluno tem, às vezes, com esse tipo de paciente acaba sendo somente no fim da graduação, né? A gente tem o núcleo descentralizado lá na Cuiabá, mas quem passa lá também é somente o aluno do 6º ano. O do 5º passa, mas é eventual, ele nem sempre vai... Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Eu acho que ela... falando aqui que ela queria fazer uma pontuação sobre a percepção de sexo com mulher e proteção. A Olgata, eu acho. Oi, gente. Meu nome é Olgata, sou aluna no Unicamp, 4º ano. Eu, particularmente, nunca usei nenhum método de proteção quando fazendo sexo com mulheres. Inclusive, todas as mulheres com quem eu já conversei a respeito disso nunca usaram também.
eu acho que é muito importante a gente pontuar que essa inexistência dos métodos é muito sintomática de uma sociedade patriarcal que a gente vive, porque não envolve homens, a relação entre mulheres não envolve homens. Então, esse interesse não existe, sabe? E as mulheres também estavam excluídas da ciência até muito pouco tempo, a gente está entrando agora, enfim. A presença das mulheres na medicina é muito recente, o processo de feminização da nossa profissão é muito recente. Então, eu acho que a inexistência desses métodos é muito sintomática. E é muito importante a gente sempre lembrar do local das mulheres nesse tipo de discussão, porque é muito, muito, muito comum as mulheres serem ofuscadas e ficarem num plano secundário e homens tomarem a discussão. Gata, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, como que você falaria, como que seria a prevenção de HPV da mulher que faz sexo com mulher, se você não nota que as mulheres usam algum método de barreira para esse tipo de prevenção? Você acha que seria só a vacinação ou você percebe alguma outra prática? Olha, honestamente, eu acho que no cenário que a gente vive seria só a vacinação, porque a gente não tem uma opção viável e que seja confortável de uso, sabe? Porque todas as opções que a gente tem são gambiarras. Eu também achei. Eu achei super gambiarra, eu falei, eu não tenho coragem de orientar isso, que eu achei gambiarríssimo. Então, eu acho válida a orientação, inclusive gostaria que a minha ginecologista tivesse me orientado, inclusive oriento amigas que não são do círculo médico, né, médico, enfermagem, enfim, área da saúde, mas eu não acho que alguém faça realmente uso, que seja efetivo, também não tem nem prova de efetividade. Mas você acha que é válido orientar para a pessoa optar se quer inserir na prática ou não? Acredito que sim, falando das limitações e toda a questão crítica em relação a isso. Acho que é relevante. Olga, tu pode fazer uma pergunta também? Você que tem a convivência do meio, tem experiência própria, como é que foi para você identificar que existia possibilidade de risco de transmissão de ISTs no sexo homoafetivo? Porque às vezes a gente traz aquela ideia de que a mulher não vai transmitir uma doença para outra mulher. E eu sei que isso acontece dentro de algumas comunidades, mas como é que foi para você lidar com isso? É que eu já sabia do risco antes de iniciar a prática. Ah, interessante. Depois que eu entrei na faculdade de medicina e depois de ter conhecimento. Mas você adquiriu esse conhecimento próprio ou a sua escola te preparou, a família? Qual foi o seu diferencial? Nossa, nem um pouco foi a escola. Inclusive, a gente teve uma aula de sexualidade há uma semana atrás e a gente quer mandar o link dessa aula para o professor se inspirar para o ano que vem. Sim, a faculdade não fala a respeito, inclusive em aulas que são muito raras as aulas específicas sobre sexualidade. Tive acho que 2. E mesmo nessas aulas os professores não abordam, sabe? Os professores realmente não têm o preparo para isso. São muito raros os profissionais que têm e são geralmente da saúde da família mesmo, da comunidade. Porque eu sou corajosa mesmo, porque na verdade eu não tinha, foi na cara e na coragem, que eu fui aprendendo sozinha, desafiada pela Dani, porque eu sou aquela pessoa que não arreda. Um desafio eu sempre vou, né? Mas, na verdade, se eu fosse um pouco mais, vamos falar assim, mais medrosa, eu não tinha feito a aula, porque eu não tive essa formação. Eu posso fazer só uma pontuação sobre o que a Gata falou? Em relação, assim, ao que o Box também falou. O Box, para quem não sabe, é o Sérgio, gente. O que o Box falou sobre algumas comunidades, como é a cultura de DST, né? E, assim, eu não sei o que as outras meninas aqui, as outras mulheres, né, acham aqui, mas, assim, pelo menos na comunidade que eu vivo aqui em Ribeirão, basicamente, DST em mulher não existe. Mulher que tem sexo com mulher, assim, principalmente as lésbicas, isso não existe. Ninguém se preocupa com isso, ninguém fala, nossa, tô com medo. Nossa, será que meu exame vai ser positivo? Será que eu vou positivar? Alguma coisa assim. Ninguém fala sobre isso. E aí, assim, quando eu já questionei as minhas amigas sobre isso, eu falei assim, mas o que vocês usam, né? O que vocês fazem? Elas, eu não faço nada. Aí eu perguntei, mas vocês têm medo de pegar alguma DST? Não, a mulher que faz sexo com mulher, a chance é muito baixa. Isso nem tem, só tem, e, tipo, se a chance for mais alta, só é sexo oral. Então, tipo assim, a chance de pegar no sexo oral também é muito baixa. Então, eu não tenho medo, eu só vou. E, assim, acho que todo mundo que concordou já, ninguém usa nenhum tipo de método, né?
só se for usar o DIU, e nem é pelo método, é mesmo pela facilidade da penetração com a camisinha. E assim, uma coisa que eu queria falar para as meninas, eu não sei se elas fazem isso, eu acho que assim, quando você tem um sexo casual, isso é mais difícil, né? Tipo, você tá numa balada e aí você vai transar com a menina. Mas eu acho que quando você, tipo, tem uma relação ou tá começando uma relação, eu acho muito positivo, assim, você trocar sorologia com a pessoa. Não entra a questão do HPV, mas assim, é uma proteção, sabe? Eu acho que, já que a gente não tem uma camisinha pra gente, a gente pode usar os exames a nosso favor e trocar sorologia, assim. Eu acho que é uma das opções que eu vejo, assim, que eu tenho feito. Ô, Box, uma pergunta que a Luciene, que é médica de Minas, fez, perguntando quando a paciente relata sexo anal. Você indica a avaliação do proctologista ou você mesmo realiza citologia anal? Olha, eu não tenho realizado citologia anal. Outro dia até rolou uma discussão disso dentro do ambulatório, porque a gente estava discutindo sobre a questão, na verdade, de saúde de homens que fazem sexo com homens. E aí, no meio dessas reuniões, eles comentaram sobre a possibilidade de fazer retossigmoidoscopia, avaliações mais específicas. Hoje, pacientes que são imunocompetentes, e eu não tenho realizado investigação de citologia anal, não, tá? Agora, não assim, tem essa recomendação, né, Bob? Eu até procurei, assim, a mulher que faz sexo, o que a gente tem, Luciene, é assim, quem faz sexo anal com frequência, a gente tem recomendação de PrEP se a pessoa não usa camisinha, a única coisa que muda. Mas a citologia anal, que eu saiba, não está recomendada. Esses guidelines, eu gostei deles, porque resume todos os cuidados, tem um só de saúde. O que tem de evidência? Não colocaram citologia anal nessa possibilidade. Então, eu não... eu faço inspeção, mas eu não faço a coleta de cito. Exato. Eu acho que a gente tem que acabar batendo muito essa tecla das outras prevenções que existem também, né? É o que você falou, acho que muitas vezes a gente esquece que existe uma vacina para o HPV hoje em dia, né? E por mais que ela é uma vacina que, para a idade que a gente se encontra hoje, ela pertence ao rol particular, ela é uma vacina muito interessante. Ela vai prevenir esse HPV não só no colo, né? Ele vai prevenir esse HPV em outras regiões. Então, acho que é importante a gente lembrar que existe essa prevenção também, né? Aí, a outra pergunta que eu acho que vale a pena, ela perguntou se é possível se contagiar com HPV no sexo oral, né? E se você tomou vacina, a vantagem da vacina, gente, é que você vai prevenir isso aí. Então, todas as meninas que estão nos ouvindo, não foi vacinada, se vacine, né? Às vezes divide, tenta ver se consegue, às vezes, um grupo e tenta um preço melhor. É uma vacina que todo mundo deveria tomar, né? Eu só queria complementar o que o Dani falou, que eu achei interessante essa ideia, porque assim, a gente tem que trabalhar com conscientização dos profissionais de saúde, desde a pessoa que recebe essa pessoa lá na porta da unidade, mas a gente também tem que conscientizar a população que merece esse atendimento. Porque você vê que o desconhecimento, ele é generalizado, né? Então, eu acho que então, acho que fazer o que foi sugerido pelo aluno da enfermagem, vamos levar esse conhecimento para a escola, porque essa pessoa precisa saber que ela tem um acompanhamento médico que precisa ser feito, que essa pessoa precisa se prevenir, porque isso é desconhecido. Eu acho que vocês têm a rede social, vocês podem fazer post. Mulher que faz sexo com mulher, você precisa fazer isso. E hoje o público jovem tem tanto... a internet é muito importante. Às vezes um post já ajuda, né, também, além das escolas. O que ela está falando? Prevenção ideal e as possíveis NST no contexto sexo oral se restringe aos protetores dentários e preservativos adaptados? Que eu saiba, sim. Você tem alguma outra? Não, eu só conheço esses também. Existem aqueles métodos que nem você comentou. Eu falo que eu não sei se você lembra disso, mas a gente tinha na década de 90 aqueles heróis que MTV, Jairo Bauer falava um monte dessas coisas. E às vezes os comentários era para usar até o papel ou filme, né? Eu falei, pega o holofote, aí fica lá. Não, eu fiquei olhando isso, gente, eu não dei conta. Bom, vamos ver se é só... A Tayana falou que acha interessante a possibilidade da pessoa definir. É só o médico perguntar, né? Você quer que eu coloque ou você quer tentar? Sim, explicando que eu acho que uma coisa, Catherine, que a gente tem que lembrar, que às vezes o pessoal é muito fechado
e às vezes, como o Box falou, às vezes é conservador. Então, você pode dizer assim, ó, algumas mulheres sentem muito incômodo na hora de passar o espectro. E aí, a gente, às vezes, dá a opção dela iniciar a colocação, porque ela sabe a força que faz, e depois só posiciona, mas isso é se a senhora sentir à vontade. Então, se ela falar, não, não pode tanto faz, então, é muito importante, às vezes, falar assim, igual o mineiro, comendo pelas beiradas, porque você tem que normalizar uma prática que ela nunca viu, tá? Quando o box fizer esse ambulatório na vila, no começo vai ser revolucionário, mas isso é uma coisa importante. No começo, até as pessoas perceberem que isso é normal. A mulher que nunca tiveram relação com homem, o que fazer se o profissional se recusa a fazer exame alegando que não tem o material? Eu vou dar minha opinião, o box dele também. Então, assim, se você está falando de Ribeirão Preto, você deve ligar na Secretaria de Saúde e falar no programa de atenção à saúde da mulher. Dizer que você não foi atendida, e aí eles te direcionam para um lugar onde isso pode ser feito. Né? A gente precisa reclamar, não se contentar, não ter o material. Algum lugar tem, e se não tem, às vezes o profissional, ele está até sem coragem de fazer, ele devia ser, olha, eu vou te ser sincero, eu nunca fiz exame assim, eu vou ver se tem algum colega da rede que podia fazer isso por você, e às vezes ele faz esse tipo de colocação, que na verdade é muito pior, mas você tem que ir atrás. É procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade, dizer que você quer fazer o Papa Nicolau porque você tem prática sexual, apesar de não ter tido penetração, e que você não conseguiu na sua unidade onde você vai ser feito. A gente já falou. Algo já falou. Eu acho que aqui eu não vi mais nenhuma pergunta, deixa eu ver. Ah, tá. Lembrar, né, que IST não tem, isso aí é verdade. Eu posso ter uma IST, não tem nada que identifique isso. E a vacinação de HPV, eu acho que é uma coisa muito importante. Vocês viram que decresceu o uso de vacina contra HPV, gente. Uma coisa muito importante que nós, profissionais de saúde, podemos encampar é uma campanha legal mostrando que não causa várias daquelas reações foram mentira, né? Não tem nada a ver ligado à vacina, e aí, às vezes, melhorar a conscientização acerca da vacina. Eu acho que isso é um ponto bem legal para as equipes de saúde trabalharem, né? Bom, gente, eu não vi nenhuma outra pergunta, não sei se alguém quer se manifestar. Eu queria perguntar uma coisa, na verdade. Pode perguntar. Você tinha falado da questão do câncer de mama, né? Acho que era 29%, que era maior o risco de ter câncer de mama em mulheres lésbicas, ou acho que era esse o dado, se não me engano. E o porquê que isso aconteceria, né? Se estaria relacionado a maior obesidade, maior tabagismo. Eu tinha visto também, até queria tirar essa dúvida com você, se o fato de ter menos amamentação estaria mais relacionado ao maior risco de ter câncer de mama. E se esse dado tipo, de quase 30% de maior chance seria o suficiente para fazer um protocolo diferenciado, de fazer um rastreio mais cedo, ou se... Não, assim, então, ainda eles não sabem se tem. Naquela meta-análise que eu coloquei, eles não sabem se tem, Alice, por um simples motivo. Nos melhores bancos de dados, não tem a orientação sexual das pessoas. Então, nos que eles conseguiram, eles acham que pode ser por conta da fator de risco mesmo, obesidade, tabagismo, a questão de a primeira gravidez tarde, a questão de não amamentação, né? Então, eles acham que, ou o outro ponto é que ela não é rastreada e não detecta, às vezes, precocemente, que eles não acharam mais câncer, acharam mais mortalidade por câncer. Ah, tá. Então, eles acham que, na verdade, não sabe se ela tem mais câncer ou se, na verdade, isso não é rastreada, porque, como eu disse, se a mulher que tem sexo de mulher tem um fenótipo masculino, existe trabalho mostrando que ela tem menos oferta de exame do que se ela chega com fenótipo feminino. Isso é um absurdo.
Eu penso que a mulher, que tipo assim, o homem trans, esse daí dançou, né? Porque ninguém pensa que, na verdade, ele precisa... Não, já virou homem, tchau e benção, não precisa de mais nada. Então, é uma situação que a gente precisa falar para poder melhorar a abordagem. Porque nisso que a gente está falando, vocês não tiveram várias ideias? O Sérgio não teve várias ideias? As pessoas que às vezes estão nos ouvindo tiveram várias ideias? Se a gente não falar, não acha solução. Né? Agora, o que nós temos que fazer? Vamos supor que um dia você está no ministério. Você, tendo essa consciência, você vai encaixar nas folhas, sabe? A Camila, você vai pôr esse quadradinho. Agora, se a gente não falar, todos nós, quando chegar em posição de mando, a gente nunca vai acrescentar isso e achar que é bobagem. A Camila, eu acho que é interessante ela relatar essa experiência de inserir o DIU em um homem trans. Antes dela falar isso, eu vou contar uma história que eu estava no México e tinha uma colega que foi dar aula de redesignação de gênero, ela faz cirurgia, e ela contou que tinha um homem trans com Mirena e que, assim que ele resolveu tirar, porque ia fazer a retirada do útero em breve. E ela ainda comentou, mas olha, não tem chance, você não quer deixar para tirar na cirurgia? Não. Bom, ele tirou e, infelizmente, quando internou para a cirurgia, ele estava grávido. Então, ele não percebeu, você vê que isso somos todos nós, às vezes, a percepção do risco. E ele depois falou que porque ele tomava testosterona e leu em algum lugar que isso atrapalhava a gravidez, mas não abole, ele resolveu tirar o DIU por conta própria. Bom, Camila, a palavra é sua. Eu tive a experiência de colocar no CSE, a gente faz o segmento como residente de ginecologia e obstetrícia, né, no ambulatório de sexualidade com a doutora Lúcia, e também do segmento da população trans. E tem um paciente, um homem trans, que já iniciou o processo de hormonoterapia há muitos anos, ele tem um fenótipo, conseguiu um fenótipo muito legal, que ele é muito satisfeito, só que ele referia que tinha relação sexual com homens, eventualmente, com penetração. E a gente colocou, foi legal porque eu passei algumas semanas seguidas, assim, perto, no CSE, eu acabei tendo um contato maior com ele, eu acabei vendo umas 3 vezes. E um dos contatos que eu tive foi de, justamente, inserção do DIU no ambulatório, por conta de contracepção mesmo. E realmente era isso que a gente colocou para ele, que muitos homens trans têm essa concepção de que o uso de testosterona vai abolir ovulação, enfim, ou não tem como engravidar. E não é verdade, né? Realmente diminui muito a chance com o uso de altas doses de testosterona que a gente usa na hormonoterapia da redesignação, né, na transição de gênero, mas não exclui, né, a chance. E aí ele era um paciente super orientado, super legal, que topou, entendeu, e foi super natural, assim, a inserção do DIU ocorreu, assim, tranquilamente, mas foi bem interessante mesmo essa experiência o atendimento à população trans no contexto de ser uma residente de ginecologia e obstetrícia, para mim, foi uma surpresa muito boa, porque quando eu vim para Ribeirão Preto, eu nem, assim, não tinha, eu sabia mais ou menos, mas não sabia que tinha esse ambulatório específico, e ele é muito legal, a gente vê no HC também, né, no Hospital das Clínicas, mas no contexto do posto ali, no CSE, e é muito legal, foi bem legal essa experiência. Pois é, o quanto você vai fazer diferença se você pegar isso na sua vida, né, do que se você pegasse isso pela primeira vez num consultório depois de 10 anos de formado, né? Exatamente. Então, é isso, gente. Olha, acho que se deixar, a gente tem conversa para ficar até amanhã aqui, se brincar. É verdade. Mais alguém?
Então, acho que acabou. Acho que é isso. Se mais alguém tiver alguma coisa para falar, agora é a hora. Mas se não, se quiser mandar depois para a gente, vai tentar disponibilizar alguns materiais, igual a Carol estava falando, para levar mais informação. Essa aula vai estar disponibilizada no YouTube, então mandem para as pessoas que vocês conhecem, porque é um tema extremamente importante. A gente viu que pouca gente sabe da maioria das coisas, né? Então foi extremamente importante esse encontro nosso. Queria agradecer de novo a Carol por essa aula extremamente elucidativa, muita gente elogiando aqui, muito, muito boa. A participação do Box também, fantástico, sempre ajudando muita gente. Então, se mais ninguém tiver alguma dúvida agora, quiser falar alguma coisa, acho que podemos encerrar. Tivemos 2 horas de encontro. E sempre é importante, gente, se vocês perceberem alguma coisa que eu falei errado, não falei da melhor forma, eu gostaria de saber, até porque é uma formação muito importante, né? E eu também estou formando nisso da mesma forma que eu estou formando novos alunos. Então, se vocês virem, vocês que são alunos da casa ou quem é de fora e quiser mandar uma sugestão, Carol, ó, isso não é legal, talvez você podia fazer isso. Eu estou aberta para novas gravações e outros jeitos, até a gente achar o melhor ponto de tocar no assunto. Muito obrigada. De nada. Obrigada. Você tinha que ter terminado essa reunião citando um poema. Eu acho que faltou um que tivesse a ver com esse momento. Verdade, tá. Né? É isso. Bom, gente, então, ó, foi um prazer muito grande estar com vocês. E quando vocês precisarem, eu estou à disposição. E eu estou muito feliz com essa iniciativa do Box. E o que eu puder dar de apoio, tenho maior apoio. Eu acho que a gente, talvez, né, porque, por exemplo, a gente, às vezes, depois que a pessoa trans terminou a redesignação, ela seguir no ambulatório normal, né, e não ficar no ambulatório que a pessoa está fazendo o tratamento. Depois, às vezes, a gente tem novas ideias, né, Box? Exato, né? Vamos melhorar esse acolhimento aí, né? Eu acho que a gente vai ser os perpetuadores dessa nova medicina aí, né? Se a gente não luta para mudar, as coisas continuam como são, né? Então vamos lá. Vamos lá. Estou muito orgulhosa de todos vocês. Isso aí é um bálsamo nesses momentos. Bom, gente, um abraço para todos e todas. Obrigado, Carol. Tchau, tchau.